Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, vamos dar continuidade sobre a questão do ateu Jason Ferrer, sobre a questão da vinda de Cristo, tá? Então, os ateus, eles usam Mateus 16 e versículo 24 e em diante, né? Então, os ateus, ele usa esse versículo de Mateus 16, 24 em diante, e ninguém tem resposta para dar para esse ateu. Então, o ateu Jason Ferrer está muito empolgado porque ninguém deu resposta para o ateu sobre esse texto aqui de Mateus. Então, esse texto de Mateus nós vamos acompanhar a partir de agora e vamos dar resposta, para o ateu Jason Ferrer, tá bom? Então, vamos ler aqui. Então, aqui, amados irmãos, Jesus ele está falando somente para os seus discípulos, tá bom? Então, você lê aqui no versículo 21 em diante, lê o contexto todo e você vai ver que Jesus ele está falando somente para os seus discípulos, ok? Então, vamos parar aqui, o versículo 24, vamos ler, olha só. Então, disse Jesus a seus discípulos. Então, Jesus aqui, ele está falando para os seus discípulos, ok? Vamos lá. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perde-la. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Então eu quero entrar nessa parte aqui, amados irmãos, que é onde a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, perde-la. Então o que isso quer dizer? Uma pessoa que tira a sua própria vida, ela está negando a Deus. Então essa pessoa, com certeza, ela não tem mais salvação, porque ela tirou a sua própria vida, ela se matou, E isso significa, suicídio, Homicídio. Então ela tirou a própria vida dela, porque a Bíblia diz que quem só pode, Quem decide quem vive e quem morre é somente Deus. Que decide quem vive e quem morre é somente Deus. Então nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém e nem tirar a nossa própria vida. Nós não temos esse direito. Então quando uma pessoa ela se mata a si própria, ela já perdeu a salvação. Não tem para onde correr. Então ela tirou a sua vida, ela perdeu a sua própria vida por si mesma. Ok? Então que vocês não façam isso. Vocês que pensam em tirar a sua própria vida por questão de tribulação, por questão de algo tão terrível, não faça isso. Pense somente em Deus e Deus vai resolver o seu problema, Deus vai lhe dar descanso, a paz da sua alma, tá certo? Não destrua, não tire a sua própria vida em nome de Jesus, não faça isso, porque você vai perder a sua salvação, tá bom? Então vamos continuar aqui, irmão, olha só. O versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, tá bom? Então os irmãos prestem bem atenção aqui, que você está vendo que a Bíblia está dizendo que Cristo ele vai vir na glória do Pai e com os seus anjos. Então você vê que não é dois anjos, nem um anjo não. É com os seus anjos. Ele vai vir com os seus exércitos, os anjos, tá bom? Vamos acompanhar o restinho, olha só. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus, os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então é exatamente, amado irmão, nesse versículo aqui, que o ateu ele usa e ninguém tem resposta para dar para o ateu sobre
essa passagem que eu acabei de ler a partir de agora. Então, nesse contexto aqui, você vê que Jesus, ele está fazendo uma profecia para o seu discípulo, que ele vai vir na glória do Pai e com os seus anjos. E alguns, a Bíblia está dizendo, amados irmãos, alguns do que aqui se encontra não passará pela morte, até que veja Jesus vir do reino com os seus anjos na glória do Pai. Então vamos entender a partir de agora. Então eu já quero dizer para o Jason Ferrer, o ateu Jason Ferrer, que Jesus não prometeu para todos os discípulos que ele não morreria. Já quero deixar bem claro para o ateu Jason Ferrer, que ele diz que Jesus prometeu aos seus discípulos que não morreria até que veja. Não, Jesus não prometeu para todos os discípulos, não. Tá certo, amados irmãos? O texto está bem claro. Jesus, ele fala, alguns de vós que estão aqui não passará pela morte. Então, não são todos. A profecia de Jesus não era para todos os discípulos. Era somente aquele que Deus, Jesus, escolheu. Vamos continuar esse texto aqui, que é incrível. Então, o que acontece? Então, por essa resposta do ateu fazer para alguns cristãos, alguns pregadores e pastores, eles não têm resposta. Alguns deles acabam até atropelando, ultrapassando o próprio Jesus, desfazendo a própria profecia de Jesus Cristo, né? Alguns dizem que ali é simbólico, outros dizem que já aconteceu. Não, isso aí não está escrito na Bíblia que essa profecia de Jesus já aconteceu. Que isso é simbólico. Não, não é simbólico. É uma profecia que Jesus estava fazendo, que ele vai vir do seu reino. Ele, quando fala que Jesus vai vir do seu reino, é que Jesus vai descer. Ele vai descer do céu nas nuvens com os seus anjos. E essa profecia, você já viu lá no Apocalipse, né? Então está ali, irmão, a resposta de Mateus. Então Jesus, ele vai vir nas nuvens, na glória do Pai, com os seus santos anjos. E já nós vamos para Marcos e para Lucas, para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero dizer para o ateu Jason Ferrer, que falou que Jesus não voltou. Jesus não voltou. Jesus prometeu aos seus discípulos que eles não passariam pela morte, e os discípulos morreram e Jesus não voltou. Muita calma nessa hora, ateu Jason Ferrer. Você não crê em Deus, não crê em nada, você não crê na Bíblia, então nós temos 100% de vantagem em vocês, porque vocês não crêem em nada. Então, é a resposta que você quer, então vamos dar a resposta para você. E assim os irmãos vai aprendendo também para dar resposta. Caso encontre algum ateu, ou algum ateu faça essa mesma pergunta para você, e você já vai ter resposta para dar para esses ateus, ok? Então vamos lá. Então, Jason Ferrer, essa profecia que Jesus está fazendo aqui, ela ainda vai se cumprir. Ela ainda vai se cumprir. Jesus não voltou ainda, porque esta profecia de Mateus 16, e versículo 24 em diante, ela ainda vai se cumprir. Por quê? Porque você sabe muito bem, Jason Ferrer, que a Bíblia está dizendo que Jesus vai vir na glória do Pai com os seus anjos. Então essa profecia, ela não se cumpriu ainda no tempo dos apóstolos. Ela vai se cumprir agora. E prepare-se, mais texto aqui, incrível. Bom, vamos lá, irmão, para Marcos 8:31, tá? Vamos aqui para Marcos 8:31, que diz assim, olha só, Marcos 8:31 diz assim, deixa eu ver aqui, é Marcos, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Marcos 8:31, tá? Vão prestando atenção em nome de Jesus. Marcos 8:31, vamos ler aqui o 34, né? Que os irmãos leiam
o contexto todinho, tá bom? Vamos partir logo para o assunto direto. Marcos 8, 34 diz assim: Então convocando as multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir, pois a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. Então, aquela passagem que eu falei para os irmãos, porque tem pessoas que, por tanto problema na vida, uma tribulação tão terrível, problemas psicológicos de depressão, então para elas querem se livrar desses problemas e acaba tirando a sua própria vida. Então isso significa que ela está perdendo a sua própria vida. Então não tem mais salvação para essa pessoa. Assim como fez o Judas Iscariote. Ele tirou a sua própria vida por aquela tribulação, por aquilo que ele fez com Jesus. Ele tirou a sua própria vida e não tem mais salvação. Tá bom? Então, em nome de Jesus, não tire a sua vida. Chame por Deus, clame por Deus e Deus vai te ouvir. Tá bom? Vamos lá, continuar o texto. Olha só. O versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ok, amados irmãos? Então aqui você já tem uma palavra mais clara ainda para vocês. Então aquele que se envergonha de pregar o Evangelho, aquele que se envergonha de falar a verdade, Jesus, quando vier agora, na glória de seu Pai com os anjos, os santos anjos, como diz aqui em Marcos, ele também vai se envergonhar de vocês que se envergonham de pregar a verdade. Daqueles que estão se acovardando, não quer mais pregar a verdade para as pessoas. Então Jesus vai se envergonhar de vocês, naquela parte onde ele vai falar: Apartai de mim, vós maldito, que eu não vos conheço, Então serão todas aquelas pessoas que deixaram de pregar a verdade contra o pecado, ok? Então vamos continuar o texto aqui. Então aqui você já pode ver uma palavra aqui forte, mas clara. Quando ele vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também vai se envergonhar daqueles que se envergonham do Evangelho, da palavra de Deus, ok? O versículo, continua aqui, o versículo 38 em diante aqui, dizia ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja ter chegado com poder o reino de Deus. Então aqui você já vê a confirmação também, Jesus falando para os seus discípulos, que alguns daqueles que se encontravam ali, dos seus discípulos, Jesus fala alguns, ele não fala todos. Então, não passarão pela morte, até que Jesus venha com todo o poder e glória do Pai. Tá? Então, Deus vai dar a cada um as suas obras. Ok? Então, esta é uma profecia que Jesus está fazendo para agora, nesse fim dos tempos. Então, Jesus vai vir com todo o poder. Ele vai vir do seu reino. Quando a Bíblia fala que ele vai vir do seu reino, é que Jesus vai vir lá de cima, nas nuvens, e todo olho verá. Então, lá no Apocalipse já tem dizendo, Jesus vai vir com os seus anjos, com os seus exércitos, para poder vencer a besta e o falso profeta. Tá bom? Então vamos lá para Lucas. Vamos agora, irmão, para Lucas. Deixa eu olhar aqui, tá? Lucas, deixa eu ver aqui como me perdi aqui. Lucas 9, 23, né?
Lucas 9, 23. Irmão, vou mostrar um versículo para você daqui a pouco. Um versículo muito incrível, tá? E nós vamos entrar em detalhe ainda. Se não der tempo, acompanhe o terceiro vídeo, tá? O terceiro vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui. Bom, deixa eu ver, 8. Já acabei me perdendo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá bom? Que os irmãos prestem bastante atenção. Que nós vamos dar, já estamos dando resposta para o ateu, né? O ateu não crê na Bíblia, o problema é dele, se ele não crê na Bíblia e no nosso Deus, né? O importante é a gente dar a resposta para o ateu. Lucas 9, 23, tá? Lucas 9, 23, tá bom? Lucas 9, 23, deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto, aqui, vamos lá. Lucas 9, 23 diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus, tá bom? Então, nós vamos entrar no reino de Deus. Então, nós vamos ver, tá? Nós vamos ver o reino de Deus quando Jesus vier buscar a igreja. Então, o reino de Deus já estava dentro dos discípulos. O reino de Deus já estava acontecendo ali quando Jesus estava pregando a palavra de Deus e o povo estava aceitando Jesus. Ele já estava recebendo o reino de Deus espiritualmente dentro de si. Agora, em questão de receber o reino, é que nós vamos receber, vamos entrar no reino de Deus e vamos durar 1000 anos, tá bom? Então, os irmãos já viram em Mateus, Lucas e Marcos a resposta bem clara para vocês. E tem mais, vamos lá para o outro versículo, olha só. Antes de tudo, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: irmão, eu nunca vi em minha vida pastores cristãos, pregadores, dizerem, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é um Deus do impossível. Muitos pastores falam isso e cristãos. Mas o que eu vejo é eles desfazer a própria profecia de Jesus Cristo. Então ele não crê em Jesus. Esses pastores e cristãos não crêem em Jesus. Porque Jesus aqui, ele está fazendo uma profecia para os seus discípulos. E a pergunta é, os discípulos morreram mesmo? Todos eles morreram mesmo? Não perca, irmão, o próximo vídeo, que a bateria aqui já está arriando, tá? Não perca o terceiro vídeo, que eu tenho um versículo aqui, checkmate, e nós vamos detonar esses ateus, dar resposta para esses ateus sobre essa passagem aqui, como eu já dei resposta para o ateu, tá? Então, aquela resposta que o ateu ele faz é realmente uma resposta verdadeira. Só que o ateu, ele quer contradizer a própria Bíblia, porque aquela profecia de Jesus, que alguns de vós não morrerá, que ele vai vir na glória do Pai com os anjos, ela ainda vai se cumprir agora, é para o fim dos tempos. Não perca o terceiro vídeo, que eu tenho algo a mostrar para vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e não perca que vocês têm muito a aprender com a Bíblia Sagrada, tá? Continue buscando a Bíblia Sagrada, dia e noite, em nome de Jesus, para se tornarem pessoas sábias, né, prudentes, que a palavra prudente significa sábio,
que vocês continuem sendo sábios, buscando a Bíblia Sagrada para dar resposta para as pessoas, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.